Muito bem, então, pontualmente, hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, vamos dando as boas-vindas para os amigos que já estão presentes, vamos aguardando a chegada dos demais para o nosso dia hoje de estudo, como todos são, mas hoje nós também teremos um treinamento, um exercício de psicografia e de evidência, sobretudo. Então, fica a dica quanto à água para ser fluidificada, que todos tenham a apostila aberta na página 89 e que também todos tenham folhas de papel, caneta ou lápis, lápis de cor, para a segunda parte do nosso encontro de hoje, que vai começando logo, logo, daqui a pouquinho. Enquanto isto, nós vamos recebendo todo mundo, os que são pontuais já chegaram, os outros vão João, chegando. a roupa para lavar? Vanessa, Vanessa, Ai, desculpa. está desculpada, Perdão. claro. Georgette também chegou. Boa noite, Georgette. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite, todo mundo. Georgette mora em Chicago, nos Estados Unidos, não é isso? Tô que Ela nem um e a pinguim. filha. É, Deve estar frio aí, né? Nossa, Georgette, aqui no Rio de Janeiro, você não imagina. eu faço ideia, doutor Sérgio. 40 graus, mais ou menos. Não, hoje estava ótimo. Você vê, eu tô sem casaco, tá 0 graus. Tranquilo. Semana passada estava -7, 18. Tá, assim, então hoje É, tá bom. tá nevando, não? Tá nevando. Eu sinto daqui a neve. Ah, Ok. É, Adriana, tudo bem? Fernando, tá bem? Todo mundo bem, obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Luciana, vamos começar então. Nós podíamos pensar em duas músicas, sempre bem escolhidas, lá para o final, outras duas. Então, nós já estamos gravando e, portanto, por favor, faça a gentileza. Lembrando para todo mundo que a música também tem características de magnetismo, aspectos vibratórios, e que nós podemos ligar muito bem a ideia da prece, de oração pelos necessitados. Então, que as músicas de hoje também nos inspirem para que a espiritualidade que nos acompanha, eles possam fazer tudo que seja possível pelos necessitados. Então, vamos acompanhando a Luciana. Ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé,
a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Ó Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Valeu, Luciana. Muito obrigado. Então, queridos, nós vamos tomando as músicas como esse elemento maravilhoso de vínculo, de ressonância psíquica, emocional, afetiva, com nossos amigos espirituais, de tal sorte que nos sentimos todos reunidos para começarmos agora o estudo propriamente dito e logo depois o nosso pequeno treinamento a respeito da prática mediúnica. Gratidão a todos e vamos então dando início a esta outra etapa da reunião. Muito obrigado. Então, conforme nós tínhamos combinado, nós vamos começar agora esse estudo de um novo capítulo, que é o capítulo ligado ao nosso desejo de conhecer sobre o passe espírita, página 89. Então, se existe uma atividade comum no movimento espírita, é o passe.
especialmente no trabalho público doutrinário, como se diz, que é algo que também se associa à palestra pública doutrinária, ao estudo oferecido pelos dirigentes, pelos expositores espíritas, e, em geral, nós temos, após o término da palestra, nós temos o passe, seja ele de caráter individual, seja de caráter coletivo. Então, essa é uma questão que ela é muito importante, porque é através do passe que as pessoas sadias e as pessoas com alguma necessidade, por algum problema emocional, alguma questão de saúde, são beneficiados pelas casas espíritas, pelos seus trabalhadores encarnados e, claro, pelos benfeitores. Todo passe, ele é misto, no sentido de que há o fluido oferecido pelo passista e, em conjunto, o fluido espiritual oferecido por aqueles que estão como que conjugados ao exercício do passe. Então, esse é um tema importante, porque ele tem algumas variações. Por exemplo, ele é completamente ligado ao magnetismo, que Allan Kardec estudou maravilhosamente bem desde os 19 anos. Então, quando Allan Kardec conheceu as mesas girantes e se interessou por entender as respostas inteligentes, ele, a partir dali, como vocês sabem, ele acabou desenvolvendo, não é, a doutrina espírita, que está no mundo há mais de um século e meio. Então, as pessoas, às vezes, nem todas as casas têm esta modalidade, mas como o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno, ele recebe pessoas há muitos anos nos centros espíritas, pessoas com problemas de saúde, sejam crianças ou adultos. Eles próprios buscando socorro espiritual, como algo de uma medicina complementar para ajudar na melhora clínica, tanto de problemas médicos que envolvem a saúde do corpo físico, como em tempos em que isto é como que algo tão frequente na Terra toda, as pessoas adoecidas de transtornos mentais. Então, a fluidoterapia espírita é uma variação que, vamos dizer, algumas casas oferecem no Brasil e no mundo, sobretudo no Brasil, em que o paciente fica deitado numa maca, numa cama, num lugar confortável, e alguém escolhido pelo dirigente da reunião como médium passista ou aplicador da fluidoterapia ou desse magnetismo, ele vai até o paciente, em geral pelo lado direito da cama, e aí ele faz um passe que é diferente, ele é mais detalhado, ele envolve a região da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, do ventre, e pode envolver braços e pernas. Lembrando que cabeça, pescoço, tronco, até a pelve, é o lugar dos centros de força, é o lugar
dos vórtices de energias que tem a ver com a fisiologia da alma. Na verdade, não é só fisiologia, é anatomia e fisiologia da alma. Então, esse conhecimento, ele aos poucos ele vai acontecendo para além da casa espírita. Um dia nós vamos ter essas coisas nos hospitais. Um que outro no Brasil ou longe já fazem essas aplicações em pacientes de terapia intensiva, enfermarias de santas casas. Então, há uma tendência que isso seja cada vez mais bem valorizado. Então, estudemos isso com carinho. O ideal é que quem ainda não praticou o passe, quem ainda não fez um curso preparatório, ministrado numa instituição espírita qualquer, podendo, deve fazê-lo. Quando eu vi qual era o tema hoje, eu fiquei pensando que na semana que vem nós podíamos fazer um seminário teórico-prático sobre o passe. Mas algo que conte, que ajude, mesmo com essa pequena introdução hoje, para que todos vocês que quiserem passem a ter condições como médiuns passistas, frequentando algum grupo espírita onde vocês vivem, se oferecendo para ajudar, não impondo nada, mas frequentando também a casa espírita mais simpática, mais próxima, até que o dirigente convide. E aí vocês já levarão daqui, eu diria, uma pequena formação a ser desenvolvida, completada com o tempo. Vamos pensar nisso? Já comecem a imaginar vocês de pé, dando passe em algum familiar, em algum cachorrinho. Por que não? De tal maneira, algum pet, algum bichinho de estimação, ou um treinamento, se alguém estiver sozinho, de uma maneira, assim, imaginária. Mas é uma coisa imaginária que será uma experiência a ser vivida por qualquer um de nós. Vamos pensando nisso. Vamos amadurecer essa ideia. E aí nós vamos como que pensar como se todo mundo estivesse no mesmo centro espírita. E aí todo mundo vai treinar e vamos ter espaço para tirar dúvidas. Então eu não vi quem, mas alguém disse que é médium passista. Ótimo. Vai aperfeiçoar, talvez, com o treinamento por aqui, as condições de trabalho. Tudo é bom. Tudo é bom. Importante é que todos estejam presentes e com muito boa vontade. Eu queria lembrar duas coisas antes de nós irmos para a apostila. Uma delas é que não é só no movimento espírita que nós temos o passe. Nós até lembramos ainda outras questões, se nós associamos ao magnetismo de cura, expressão do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, nós vamos retroceder, no bom sentido, em aspectos históricos lindos, envolvendo Mesmer, envolvendo os contemporâneos de Kardec, os magnetizadores, que com eles Kardec convivia.
Então, esse é um estudo que pode se aprofundar e tudo mais. Mas o que eu queria lembrar agora, como somos brasileiros aqui, a maioria, que a Umbanda e o Candomblé, nas suas práticas de caridade, eles também ministram e oferecem o passe para os seus frequentadores. Então, essa ciência, ela não é restrita ao movimento espírita, vamos dizer, convencional. Tá bem? Não deixemos de lembrar disso. E a segunda coisa que eu queria lembrar é algo que tem a ver com uma perguntinha. Vocês já leram em qualquer dos livros de Kardec? Vocês já leram em algum texto da Revista Espírita, que está aqui, alguma coisa em referência à palavra passe? Não. Acredito que não, porque não há. Essa palavra, ela não veio a ser desenvolvida no âmbito dos conteúdos dos livros de Kardec. São 32 títulos que compõem esse universo maravilhoso do Consolador prometido. Mas a palavra passe não está nesse conteúdo maravilhoso, básico, sobre o Espiritismo. Então, eu só queria lembrar mais isto, porque o passe, ele veio depois. Então, como é que a coisa chegou no movimento espírita? Isso aconteceu há mais de um século atrás, quando dois magnetizadores, dois médicos homeopatas portugueses, Bento Muri e Vicente Martins, eles tiveram a intuição, mas uma intuição que eu diria assim, bem ostensiva, e deixaram Portugal e vieram para o Brasil. E eles, porque eram estudiosos dessa ciência, eles foram os que, nas primeiras casas espíritas na Bahia, eles então promoveram a prática da imposição de mãos. Porque a imposição de mãos, outras variantes também, ligadas ao sopro, ao olhar de amor, o fluido emanado pelo olhar, mas o que eles mais praticaram e deixaram como um legado foi a imposição de mãos. E aí surgiu com eles a palavra passe. Onde é que existe essa informação? Vocês podem buscá-la no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi lá que, numa determinada altura, nós lemos essa narrativa. Bento Muri e Vicente Martins fazem parte de uma egrégora linda, ligada a Mesmer e a Kardec. Então, eram essas as considerações, e preliminares, eu diria. Mas vamos ver um pouco da apostila por alguns minutos e depois vamos para aquela outra parte combinada. Está bem? Sérgio, Oi, posso fazer uma pergunta? deve. Você mencionou que na Umbanda também existe aplicação de passe, né? O reiki também não é um tipo de aplicação de passe? A gente não usa a palavra passe, mas tem toda uma analogia. É uma transferência fluídica. É uma doação através das mãos.
E se o reikiano tem uma certa espiritualidade e ele entende que não é um trabalho para ele fazer sozinho, que ele deve buscar a oração, deve buscar uma assistência espiritual, o trabalho, o resultado da aplicação desse reiki, ele fica muito mais perto do passe espírita, e, naturalmente, o resultado vai ser muito melhor, porque ele não estará apenas doando o próprio fluido, ele ou ela, mas estará também recebendo uma assistência que vai trazer maiores benefícios para quem esteja recebendo. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, Marcos, vamos adiante. Vejam lá o passe espírita. Entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerando só o encarnado possui. Os desencarnados contam com o fluido vital dos vivos ou encarnados, mas isso é uma característica do corpo físico, do duplo etérico, do ectoplasma. Pois bem, vejamos. Considerado princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas, os vegetais, até o homem. Esse fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para o outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Para Allan Kardec, a energia magnética ou nervosa é o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes. Eu só queria lembrar, antes de nós seguirmos, que esse não é um magnetismo mineral como o magnetismo dos ímãs. É um magnetismo diferente. Então, no planeta Terra, trazendo uma coisa que possa ser didaticamente interessante, nós temos o magnetismo mineral. Esse tem no universo todo, não é só na Terra. Então, por exemplo, esse magnetismo mineral, o ímã é o exemplo clássico. Toda criança brincou, não é? Polo Norte, Polo Sul, tanto atraindo dois pedaços, quanto sentindo a repulsão quando eram dois polos iguais. Mas, por exemplo, a aurora boreal é um fenômeno desse magnetismo mineral. O trem de levitação magnética, o maglev, muito comum no Japão e na China, ele, para que ele se desloque, ele usa elementos de supercondutividade que fazem os trens pesados levitarem. Aí eles ganham um impulso, não tem contato com o chão, então eles vão até que você freie, não é? Então são exemplos desse magnetismo. Por exemplo, a Terra, como lá dentro, no magma, nós temos muito ferro, que é quem tem propriedades de imantação mineral, a Terra ela é um ímã gigantesco. Por isso que nós temos, lembram do colégio? Nós temos o polo norte geográfico, o polo sul geográfico também. Mas nós temos o polo norte magnético e o sul também, por causa, vamos dizer, desse geomagnetismo. Tudo isso é magnetismo mineral.
mas nós temos magnetismo vegetal, animal, humano e espiritual. Então, vocês veem que tem aí uma ciênciazinha e que tudo que nós pudermos nos dedicar a conhecer isto pode ter utilidade nessa vida, quando estivermos de volta no mundo espiritual ou numa encarnação futura. Essa ciência, ela para nos acompanhar eternamente. Ele não acabou de lembrar a relação desse magnetismo que Allan Kardec estudou como uma derivação do fluido cósmico universal e divino. Enfim, por isso a relação com o universo todo, com as estrelas, com as galáxias e assim por diante. Voltando. Número 1, conceito espírita de passe. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas, magnético-espirituais, oriundas, respectivamente, do trabalhador encarnado e do desencarnado que colabora nesse tipo de atividade espírita. Bem como foi lembrado agora há pouco. O espírito André Luiz esclarece que esta energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, e complementa. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então é importante a lembrança, né, de André Luiz, essa interação. Então vou brincar um pouquinho, nem o passista, que às vezes trabalha 2 vezes por semana, aplicando passe o ano inteiro, não é? Tanto quanto aqueles que estão depois da palestra esperando o passe, muitas vezes há uma distração. Se o passista ou quem recebe na hora do passe estão pensando em coisas que nada tenham a ver com aquele momento, com a ida ao supermercado, por exemplo, no dia seguinte, se faltou algum elemento na lista de compras, ele não terá o mesmo resultado, nem quem aplica, muito menos quem esteja precisando receber. Por isso a ideia da vontade. Como é que alguém exerce a vontade sem estar atento àquele compromisso? Então, essa é mais uma ideiazinha para nós. A outra página diz Emmanuel, por sua vez, acrescenta: o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, essa é uma ideia ótima para nós, não é? Então, especialmente o passe no trabalho público, ele não é exercido sem um toque, vamos dizer, ou com uma
aproximação tão grande entre o passista e o corpo da pessoa, do paciente que recebe. Então, o passe ele fica a alguns centímetros sobre a cabeça, sobre o tórax, sobre o abdômen. Mas na fluidoterapia espírita pode haver, vamos dizer, dependendo do processo em curso, pode haver o toque realizado de maneira adequada para que haja um proveito maior em relação ao que o necessitado receba a partir do aplicador. Mas aí é um trabalho à parte. É um trabalho reservado, é um trabalho que não é o trabalho público. E, de novo, eu vou lembrando que o sopro magnético e o passe e o magnetismo do olhar também pode ser utilizado, mas ele vem sendo deixado de ser utilizado, porque isso envolve um certo tipo de entrosamento entre quem aplica e quem recebe. E quando nós estamos num trabalho mais público, estes aspectos não são, vamos dizer, tão propícios. Tá bem? De qualquer maneira, qualquer dúvida podemos ver depois. Tipos de energias transmitidas no passe. Consta em A Gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidos pelo passe. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, mesmeriano, ou magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Só para vocês terem uma lembrança, uma ideia, nos tempos de Mesmer e dos magnetizadores contemporâneos de Allan Kardec, eles iam visitar o doente em casa. O paciente se deitava, se recostando numa cama, e o magnetizador, às vezes, ficava meia hora aplicando. Que é algo que não existe mais. Sobretudo nas instituições religiosas, como no Espiritismo, na Umbanda ou em outra prática benéfica qualquer. Mas no passado, quando tudo isso ainda estava se desenvolvendo, eles ficavam bons minutos, até porque eram pacientes com problemas médicos muito delicados e numa época em que a medicina não tinha o avanço que obteve de lá para cá. Então, era como se tudo dependesse dessa prática. E aí o tempo de transfusão fluídica contava. Enfim, vamos nos lembrando do passado. Número 2, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente, sem intermediário, sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades morais do espírito aplicador. Então, essa etapa, essa parte trazida aqui no item 2, é uma parte muito frequente, mas que nós não alcançamos. Quantos de vocês, quanta gente no mundo todo já recebeu, independentemente de espiritismo,
ajuda espiritual de benfeitores que aplicaram em pessoas doentes, necessitadas, vivendo circunstâncias penosas quaisquer, algo que ninguém ficou sabendo, só os integrantes da equipe espiritual. Item 3, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual é a melhor maneira de se falar. Combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Claro. Até porque o que mais conta é o magnetismo fluídico, as moléculas sãs, como dizia Kardec, que vêm do mundo celular do aplicador. Então, essa é uma parte mais de matéria densa, que não se enxerga, mas ela é real. A contribuição dos benfeitores desencarnados, ela é sutil propriamente. Ela é mais energética, ela é menos massiva. Como é massiva, mesmo nós não enxergando o material transferido de um passista magnetizador para uma pessoa necessitada, seja no hospital, seja no centro espírita, seja onde for. E o que é interessante lembrar que benfeitores existiram em toda a história da Terra, do planeta e da humanidade. E eles, então, vamos dizer, foram operando pelo amor próprio deles, delas, tratando até sem as pessoas terem conhecimento. As pessoas doentes, acamadas, sofredoras. Então, essa é uma prática que existe em toda a história da Terra. Mas com o advento de Mesmer, dos magnetizadores, com o advento de Kardec, as coisas ficaram mais compreendidas, melhor aplicadas. Maria Cecília, cuidado que o seu telefone está com o microfone aberto. Então, esse é o item número 3. Tá bem? A atividade de transmissão de passe usual na casa espírita apresenta as características do terceiro tipo, ou seja, de misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador desencarnado, chamado aqui de espiritual. Então, meus amigos, como hoje é dia de treinamento, e nós já conversamos um pouquinho, que tudo isso sirva de motivação para algo que talvez nós possamos aprender e praticar para o resto da vida, de todas as vidas. Então, vamos pensar no seminário na semana que vem, tá bom? Qualquer questão ou pergunta, deixemos também para a próxima segunda-feira, 19 de janeiro. Combinado? Então, meus amigos, eu vou pedindo para Vivi interromper a gravação e vamos nos preparando para esse outro momento da prática do exercício. Doutor Sérgio, o senhor desculpe, mas eu não enxergo e eu não estou conseguindo, então eu vou tentar Não sair tem problema, e não depois tem tentar problema. entrar de novo, tá bom? Tá bem, não tem problema. Tá? Não, Tá não é bom. nada demais também.
É que eu ouvi um pequeno ruído e comentei, mas fique tranquila, tá bom? Ok, obrigada. Beijo. Então é isso, meus amigos. Vamos nos preparando, vamos buscando o papel, lápis, caderno, o que vocês tiverem que seja capaz de ser útil na escrita. Sugiro que todo mundo escreva alguma coisa, e mesmo quem ache que não é médium, que nunca redigiu algo que pudesse ser visto como uma psicografia, agora é hora de treinar, de tentar. Estamos todos em formação. Então, mãos à obra. Combinado? Vamos fazer então uma prece, buscando que estejamos todos aqui fazendo parte do encontro da noite. Nós vamos buscando a assistência espiritual para que os nossos ambientes domésticos estejam iluminados, protegidos, que possamos ter a companhia dos bons espíritos, e cada um tem alguém que possa se comunicar conosco pela escrita, ou que possa se mostrar aos nossos olhos espirituais para o exercício da vidência, que é também tão desejável em muitas práticas das casas espíritas. Então, agradecendo, nós vamos nos preparando. Vocês podem deixar a câmera ligada, aberta, mas se quiserem também podem deixá-la fechada. Muito obrigado aos amigos e vamos em frente. Todos bem? Podemos ir voltando devagarzinho, suspendendo a concentração. Vamos conversando um pouquinho também. Espero que estejam todos bem. E aí eu pergunto, alguém gostaria de trazer algo sobre o que sentiu, sobre o que escreveu, eventualmente sobre o que enxergou? Vamos aproveitar. É o tempo para isso mesmo. Então, Luciana, Um recado pode vir a qualquer momento. Basta ter olhos de ver e intuição aberta. Sentir é o melhor condutor de qualquer produção mediúnica, pois é de se observar o que se passa consigo e no entorno. O que se passa consigo a cada dia e no entorno. Uma pequena novidade, um jeito de compreender pelas oportunas aproximações planejadas para tal mistério. Há grande investimento, pois urge que os discípulos da última hora se disponham ao trabalho. O que temer? Fazer o bem? Por maiores sejam as responsabilidades, o serviço é pequeno perante a necessidade humana, o que de forma alguma menos valoroso do que qualquer outro de maior vulto.
Apenas o amor é capaz de aproximar-nos do Cristo. Nada mais. Ih, peraí. Desculpa, eu virei a página errada. Uai, o que eu fiz? A dor impera no planeta, bem sabemos. E o Pai Celestial convoca, através do Cristo Nazareno, uma atuação mais eficiente de todo aquele que, de alguma forma, já despertou. Deixem de lado o mea-culpa pelos desatinos passados e acelerem os passos. Cultivar lembranças menos felizes e mágoas só obstaculiza a tarefa que cada um traz consigo ao reencarnar. Médiuns, acordai. Pegai do arado. A charrua está pronta e estamos ao vosso lado. O Cristo necessita de cada um de nós, encarnados ou desencarnados, para o êxito de todo o plano traçado pela esfera maior. Não desanimai um instante. Evocai os bons para estarem juntos, os bons espíritos, para estarem juntos de suas empreitadas, talvez, neste mistério. Não, ouça o burburinho em torno de suas almas. Aceitem o chamado. Cuidem de praticar com simplicidade e amor abundante todo o conhecimento já adquirido na seara do trabalho entre os céus e a terra. Amados, lutai com todas as forças para superar os vícios e tentações. O tempo urge. O tempo urge. Avante, sem descuidar dos detalhes que traçam metas. No entanto, deixem o amor falar sempre mais alto e retumbante. Apenas o amor é capaz de aproximar-nos do Cristo. Nada mais. Sejamos árvores frutíferas no deserto da vida. Convosco sempre, Leon. Como? Leon. Leon, é. Muito bem. Você sentiu um envolvimento diferente? Diferente de todos. Sim, sim. Até porque eu mal consegui abrir os olhos, foi um envolvimento bem forte mesmo. E na maioria das vezes eu até organizo a escrita com os olhos, vez por outra, mas dessa vez eu nem conseguia. E, na verdade, me parecia Leon Denis, mas eu fiquei constrangida de assinar o segundo, deixei pelo Leon, eu fiquei no final. Ficou bem. É. Para mim, vamos brincar, a assinatura veio completa, mas ficando em Leon já está ótimo. Né? Mesmo que seja uma suposição. Importante é o conteúdo e a possibilidade até de que seja esse amigo querido, não é? É interessante porque tem havido manifestações em reuniões recentes, assim, por pessoas diferentes, até algumas com quem nós nem funcionávamos antes, presenças não novas, eu diria, mas são surpresas agradáveis, coisas muito bonitas. Um dia eu conto. Essa semana,
Além de Leon, tivemos duas. Depois eu conto. Tá bem? Muito bonitinho. Muito bem, dona Adelina abriu o microfone, a senhora quer falar? Ah, sim, Por sim, favor. estou a conseguir. Só um momento, sim. Oh, valha-me Deus. E agora? Um momento. Agora desapareci, não é? Estou? Dona Adelina, chegue um pouquinho mais perto do microfone, por Olha, não favor. sei. Sim, eu agora não consigo ver onde eu estou. Ok, pronto. Ahm, olha, não é assim. Eu estou nos bastidores porque estive assim um bocadinho cansada, mas hoje deu para me desenhar e um desenho. Depois, quando na próxima ou assim eu mando para vós, mas fica a sensação que não está completo. É um desenho de uma paisagem que me parece ser japonesa, com árvores e arrozais e flores. E, e o irmão, portanto, apresentou-se como figura vestido de kimono japonês, não é? De fato tradicional, antiga japonesa, e ele simplesmente tem aqui uma pequena mensagem: a beleza é obra divina, a nós cabe amar mais e melhor, para melhor a ver e vivenciar. E assinou Kamuri com capa, Kamuri. Muito bem, viva o Japão. E as cerejeiras. Sim, não sei se são cerejeiros, mas arrozais são, de certeza. Mas sinto que não Tudo está bem. completo. Eu acho que vai ser para a próxima, noutro estudo mediúnico, ele vai ser completado. Porque ele entregou-me na mão o lápis, percebe? No fim, fiquei com o lápis na mão. Entendeu? Entendi. Mais alguma coisa, dona Adelina? Não, querido, não, não, Não. 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 Tá bom, tá ótimo. Vai continuar na próxima, então. Sim. Se não na próxima, pelo possível, seminário na outra, Sim, sim, sim. 26, tá bom? Até pode ser na fluidoterapia infantil. Quando for a hora, é a hora, não é? Isso, exatamente. É isso. E quem Bom, mais? Alguém trouxe mais alguma questão assim escrita? Alguém enxergou, viu algum contexto, alguma entidade que queira reportar? Tá bem. Estão se sentindo bem, todos vocês? Pelo silêncio, creio que sim, porque é muito bom, não é? Então eu vou pedir para a Luciana cantar novamente e que com as músicas nós também possamos contribuir para ajudar nos problemas espirituais e de saúde de encarnados e desencarnados. E também, né, Luciana, uma forma de nós homenagearmos esses amigos espirituais que têm vindo nos visitar, nos ajudando, nos instruindo, participando, e eles recebam também as músicas como uma homenagem de gratidão a todos eles. Por favor, Lu. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração.
Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela grandeza de amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de amar, paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém soubesse amar do jeito que ele amava. Teu jeito simples de conversar enchia o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. O seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquela tarde, o alvorecer, todos sentiam a bênção de viver. Jesus nasceu e renasceu, trouxe até nós divinas bênçãos de Deus. Pois o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha e tem amor. O seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver
o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Músicas lindas, né? Nando Cordel. E agora esta. Que os bons espíritos se sintam muito bem a partir de melodias assim, e vibrem neles também. Estão todos bem, gente? Adriana, tudo legal? Tudo ótimo. Vanessa, todo mundo. A maioria nos bastidores. Marcos, tudo legal? Então, tá bom, gente. Uma ótima noite para todo mundo. Vamos tentar organizar o semináriozinho sobre a fluidoterapia, o passe para a semana que vem. E estejam todos presentes para aproveitarem essa oportunidade. Mesmo que alguns de vocês já sejam passistas experientes e tudo, nunca é demais aprofundarmos, estendermos conteúdos e aperfeiçoarmos as nossas práticas. Muito obrigado para todo mundo. Cuidem-se bem. Prece pela humanidade todos os dias. Fluidoterapia infantil na quinta-feira. E vamos juntos. Um bom descanso essa noite. Tá bem? Muito obrigada, boa noite. Boa Boa semana. noite. Boa Obrigado noite a a todos. vocês. Boa noite. Boa noite a todos.